Boa noite, gente. Vamos continuar então a nossa aula de direitos difusos na parte de princípios coletivos, tá? Bom, a gente teve a nossa primeira aula, né, que a gente fez uma certa introdução à ação coletiva, ao processo coletivo, falando um pouco do acesso à justiça, né, falando um pouco das ondas renovatórias, falando um pouco sobre a evolução do direito processual coletivo aqui no Brasil. E depois a gente classificou, né, os direitos difusos, coletivos e senso, os direitos individuais homogêneos. A gente falou de alguns exemplos práticos, inclusive relacionados às ações que a Defensoria Pública entrou. Foi o que a gente fez, e aí no finalzinho a gente falou da competência também, que a competência da ação civil pública ela é especial em relação, ela é na verdade diferente em relação à competência ordinária do CPC. Tá? Vamos continuar falando um pouquinho de procedimento também. Bom, a gente falou aí que as regras, se vocês forem procurar algumas regras no microsistema processual, que é a Lei da Ação Civil Pública e o CDC, muitas coisas não são regulamentadas, né? E foi por isso que a gente falou que o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente a esse microsistema processual. Tá? Então, muitas das questões, infelizmente, a gente tem que recorrer ao CPC, porque não tem matéria, né, muitos institutos não são tratados de forma especial em relação ao processo coletivo. Houve uma tentativa, não sei se eu falei isso para vocês na primeira aula, mas houve uma tentativa dos doutrinadores. Então, muitas das questões, muitos dos institutos, a gente tem que aplicar do Código de Processo Civil. E é muito ruim, porque o Código de Processo Civil, como a gente falou, somente regula as relações processuais individuais. Ele quase não menciona em relação às ações coletivas, mesmo no novo CPC, a gente falou algumas coisas relativas às ações repetitivas, às demandas repetitivas, mas nada, o novo CPC nada falou sobre as ações coletivas. Então, como a gente não tem um microsistema amplo, como a gente não tem um código de processo coletivo, a gente tem que aplicar o Código de Processo Civil de forma subsidiária. Isso é ruim. Tanto que é ruim que houve uma certa movimentação entre os anos de 2002 e 2008, principalmente em termos acadêmicos, que a gente falou na primeira aula, de criar códigos de processo coletivo, para tratar do processo coletivo e para abranger diversos institutos. Né? Só que, infelizmente, só ficou aí na discussão dos anteprojetos de um código de processo coletivo, mas não se aprovou aí nenhum código de processo coletivo, não se aprovou nenhuma lei mais progressista em relação à matéria de processo coletivo. Então, muitas das questões, muitos institutos, como por exemplo o litisconsórcio, a gente vai ter que se reportar ao Código de Processo Civil, que é, como eu disse, ruim. Então, vamos ver algumas coisas. Em relação ao litisconsórcio, primeira questão, né? É possível litisconsórcio em relação aos colegitimados, né? Nesse ponto específico, até a Lei da Ação Civil Pública ela regulamenta, está lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, né? Então, nesse ponto específico, a própria Lei da Ação Civil Pública diz expressamente que é possível litisconsórcio entre os colegitimados. Então, por exemplo, a Defensoria, isso acontece bastante, a Defensoria Pública entra com uma ação em litisconsórcio com o Ministério Público relativo, por exemplo, ao direito urbanístico, né? Ou, melhor ainda, a Defensoria Pública entra com uma ação em litisconsórcio com uma associação que também é colegitimada, né? Então, isso é possível, inclusive há uma autorização expressa no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 7347, que, como a gente disse na aula passada, é a lei que regulamenta a ação civil pública. Agora, acontece, como a gente vai ver, a legitimidade ela é concorrente. Então, por exemplo, é possível a Defensoria Pública entrar com uma ação coletiva, como o Ministério Público entrar com a mesma ação coletiva. Né? É possível que a Defensoria Pública entre com uma ação relacionada ao direito urbanístico, mas a associação, uma associação de moradores, por exemplo, uma associação que versa sobre o direito à moradia, também pode entrar com a mesma ação civil pública. Né?
Isso acontece, gente, principalmente com o MP e com a Defensoria. Em muitos casos, a gente recebe representações, tanto acontece uma violação aí ao direito médico individual, há uma representação tanto na Defensoria como no Ministério Público. E os dois investigam. E pode ser que os dois culminem em entrar sobre o mesmo objeto, sobre a mesma ação civil pública. A gente, inclusive, vai falar um pouco sobre a litispendência, né? Então, o que acontece? O Ministério Público, imaginamos que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública sobre uma questão que a Defensoria Pública estava se preparando para entrar. A gente, então, percebe que o Ministério Público já ajuizou a ação, a gente estava na iminência de ajuizar. E o que a gente faz? Então, é possível a gente se habilitar no polo ativo daquela ação já proposta pelo Ministério Público. Né? Nesse caso, a Defensoria vai ingressar como assistente litisconsorcial. Tá? Então, veja, é a hipótese que o Ministério Público entrou com aquela ação civil pública, a Defensoria Pública estava investigando, também iria ajuizar uma mesma ação civil pública com o mesmo objeto. Né? Então, é possível ela se habilitar e atuar como assistente litisconsorcial do Ministério Público. Alguns chamam de litisconsórcio ulterior, né? Porque a formação é após o ajuizamento da ação, não é conjunto. A primeira hipótese a gente falou quando a própria Defensoria e o Ministério Público conversam entre si, elaboram uma inicial e entram conjuntamente com uma ação, né? Uma ação em litisconsórcio. Nesse segundo caso, eu falei para vocês, é um litisconsórcio ulterior, né? Um dos colegitimados já ajuizou uma ação civil pública e o outro colegitimado, ele pode se habilitar como litisconsórcio, como assistente litisconsorcial. Inclusive, gente, para aditar ou mudar o próprio pedido. Às vezes eu como defensora, não concordo com aquele pedido feito pelo Ministério Público. Né? Então eu posso aditar, eu posso discordar daquele pedido, né? Mas o objeto é o mesmo. O direito ali urbanístico que está sendo discutido é o mesmo. Por isso que me resta habilitar, né, naquela mesma ação civil pública proposta. E quando a gente faz isso, não dá oposição, não? Então, ela pergunta se não dá oposição. Na verdade, a ação civil pública, ela tem essa legitimação concorrente disjuntiva, que a gente vai estudar, ou seja, os colegitimados, eles podem atuar, eles têm a prerrogativa de juizar essa ação civil pública independente da vontade dos demais e a competência concorrente, qualquer um deles pode juizar essa ação. Né? O que vai acontecer? Os dois têm que figurar no polo ativo da ação. Né? Porque, na verdade, os dois seriam substitutos processuais da coletividade. Né? Então, o que vai acontecer, duas coisas que podem acontecer. Ou a Defensoria Pública ajuizar uma outra ação e essas duas ações se reunirem por conexão e tramitarem conjuntamente. Ou alguns doutoradores dizem, é melhor então a Defensoria, no caso, segundo a interpretação, se habilitar como assistente litisconsorcial e aí se manifestar expressamente que discorda do pedido. E o magistrado aí vai decidir qual o pedido para estabilizar a demanda, né, para a gente ter um pedido, qual o pedido que vai ser fixado. Mas essa é uma liberdade. Isso, gente, é uma consequência da legitimidade concorrente disjuntiva da Defensoria Pública. Desculpa, da ação civil pública, né? Isso acontece mesmo. Às vezes, dois colegitimados discordam quanto ao pedido. Né? Por exemplo, ocupação em área ambiental. Muitas vezes o Ministério Público, que é um colegitimado, vai pedir a remoção e reassentamento em outro lugar e muitas vezes a Defensoria também, como colegitimado com o mesmo direito, pode compreender que há necessidade daquela comunidade permanecer no local e haver regularização fundiária, porque o bem ambiental ele já teria perdido aí o seu status de bem ambiental e de função, né, de função social quanto ao bem ambiental. Tá? Então isso são questões que acontecem quando a gente tem uma legitimidade concorrente disjuntiva. Tá? Bom,
É possível litisconsórcio em ação civil pública de pessoa física, né? É possível. Então a gente vai ver agora na legitimidade, que são só alguns entes que são legitimados para entrar com ação civil pública. Não é qualquer um. O indivíduo não pode entrar com ação civil pública. Então a pergunta que eu faço para vocês é possível então se habilitar como se habilitar aí como assistente litisconsorcial ou assistente numa ação civil pública, uma pessoa física, né? Então a resposta é não para os direitos essencialmente coletivos, ou seja, em relação aos direitos difusos e aos direitos coletivos estrito sensu, não é possível a pessoa física se habilitar como assistente litisconsorcial, nem como assistente simples. Porque eles não são legitimados, a pessoa física não é colegitimada ao ajuizamento de uma ação civil pública. Então, ela também não pode se habilitar como assistente litisconsorcial, nem assistente simples, nem litisconsórcio ulterior. A gente fala que tem uma exceção, que é no caso quando aquela ação, o objeto daquela ação civil pública, ela coincide com o objeto da ação popular. Essa é a única exceção em que uma pessoa física pode se habilitar como litisconsorte numa ação civil pública que versa sobre direitos essencialmente coletivos, ou seja, direitos difusos e coletivos estrito sensu. Quando o objeto daquela ação civil pública coincide com o objeto da ação popular. A gente falou um pouquinho da ação popular na primeira aula, lembra? A ação popular, quem pode entrar é o cidadão. Então, é pessoa física que esteja em gozo dos seus direitos civis e políticos. Tá? Então, legitimidade na ação popular é da pessoa física, mais especificadamente do cidadão, ou seja, a pessoa física que está em gozo dos seus direitos civis e políticos. Esse é o legitimado da ação popular. Pessoa jurídica, Defensoria Pública, Ministério Público não pode juizar a ação popular. E vocês vão ver que o objeto da ação popular ele é mais reduzido do que o objeto da ação civil pública. Mas a gente tem aí uma área em que o objeto da ação civil pública pode coincidir, por exemplo, com o objeto da ação popular. Por exemplo, o direito ambiental. O direito ambiental ele pode ser um direito difuso que pode ser protegido tanto por uma ação civil pública quanto por uma ação popular. Nesse caso, podia ser o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou uma associação, ou um cidadão também ajuizando uma ação popular. Então, um ponto de intersecção entre essas duas ações, esses dois instrumentos de processo coletivo. Como eu disse para vocês, a ação popular é um objeto menor, a ação civil pública ela é maior, mas há um ponto de intersecção entre elas comum. Então, nesse caso, em que o objeto daquela ação civil pública poderia ter sido uma ação popular, é possível, segundo a doutrina, que o cidadão, a pessoa física, se habilite como litisconsorte. Isso é mais discussão doutrinária, porque na jurisprudência, a regra geral, os juízes tendem a afastar as pessoas físicas do processo coletivo para não tumultuar a ação. Mas isso é bastante falado na doutrina, que se o objeto da ação civil pública coincidir com o objeto da ação popular, que a pessoa física poderia sim se habilitar como litisconsorte. A senhora estava dizendo aí se houver duas ações propostas, uma ação civil e uma ação popular, e os objetos coincidirem. Essa, como uma conexão, quem assume é o legitimado da ação civil pública? Então, tem duas, como a gente falou, tem duas possibilidades, né? Então, por exemplo, uma possibilidade é que a ação civil pública já tenha sido proposta, por exemplo, por uma associação ambiental. Então, já foi proposta. O cidadão percebe, esse caso, o cidadão percebe que ele falou, nossa, mas eu queria ajuizar uma ação popular.
Então, o que a gente está falando aqui é que esse cidadão ele pode se habilitar como litisconsorte naquela ação. Né? Ou seja, ele não vai entrar com outra ação. Ele fala, bom, já tem uma ação sobre o mesmo objeto, se eu entrar da litispendência. Então eu vou me habilitar. Então esse é o caso em que pode. O seu caso também acontece bastante, até é mais comum. A associação de direito ambiental entra, o cidadão não sabe, também ajuiza essa ação, aí tem que haver também a conexão entre essas ações, ou melhor, a litispendência entre essas ações. Diz a doutrina, quando há litispendência, o mesmo objeto, essas ações devem ser reunidas para julgamento conjunto e elas vão ser duas ações autônomas, cada um com o seu autor, mas vão correr juntos. Por quê? Porque elas têm que ter a decisão, inclusive, no momento igual, porque se tiver, a gente vai ter duas ações para o mesmo objeto com decisões contraditórias. Tá? Então, o que a doutrina diz? Caso de litispendência, como o seu caso disse, como você mencionou, você reconhece a litispendência, reúne para julgamento conjunto, as duas ações se mantêm, os autores da ação se mantêm, e aí a sentença é proferida conjuntamente. Tá bom? Então, essa possibilidade aí das pessoas físicas se habilitarem, isso a gente está falando dos direitos essencialmente coletivos. Quando eu disser direitos essencialmente coletivos, eu estou dizendo direitos difusos e coletivos estrito sensu. Lembra, a gente falou, são aqueles direitos indivisíveis, aqueles direitos que necessariamente pertencem a uma coletividade. A gente falou bastante na aula passada quando a gente foi classificar os direitos coletivos lato sensu. Tá bom? Agora, gente, e no caso dos direitos individuais homogêneos? É possível uma pessoa física se habilitar como litisconsorte numa ação civil pública que veicula direitos individuais homogêneos? Essa é a pergunta. Só se for o mesmo objeto, no caso de uma ação popular? Não, porque a ação popular, porque eu disse para vocês, o objeto da ação popular, ela é mais restrita. A ação popular, ela só diz respeito a direito difuso, só. A ação popular não pode dizer respeito a direito coletivo estrito sensu, nem a direitos individuais homogêneos. Não pode. Então a pergunta aqui é uma ação civil pública que veicula direitos individuais homogêneos. Tá? Entende a doutrina que pode. Na verdade, a doutrina a gente vai ver que os próprios artigos, de certa forma, autorizam. Tá? Porque a ação civil pública de direitos individuais homogêneos dizem respeito a direitos individuais e não essencialmente coletivos. Então, diz a doutrina, é possível. Por quê? Porque não estaria dizendo aí, essa ação não estaria dizendo sobre direitos essencialmente coletivos, como direitos difusos e coletivos estrito sensu, mas aos direitos individuais. A gente falou que os direitos individuais homogêneos são direitos individuais tratados de forma coletiva. Foi isso que a gente falou bastante na aula passada. Isso, gente, mas vocês vão ver que alguns artigos, de certa forma, do CDC, ele autoriza essa possibilidade. Agora, na prática, isso tem sido rechaçado. Por quê? Imagina uma ação civil pública que diz respeito a direitos individuais homogêneos, que diz respeito a milhares de coisas. Imagina se milhares de indivíduos se habilitassem como assistente litisconsorcial nessa ação. Né? Vai virar uma zona. E não há razão nenhuma de você ter um representante ali. Né? Então, regra geral na jurisprudência, o que a gente tem visto é que eles rechaçam essa intervenção do assistente litisconsorcial. Mas a doutrina diz que pode. De fato, não tem vedação no nosso ordenamento jurídico. A doutrina oscila. Quando há uma habilitação de pessoa física em ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos, a doutrina oscila entre classificá-los como assistente simples ou assistente litisconsorcial. Alguns falam que assistente simples, outros assistente litisconsorcial. Eu acho que o mais razoável que seja, já que lá aceitar, assistente litisconsorcial, que são direitos individuais e dizem respeito sobre aquele direito, inclusive do próprio indivíduo. Sabrina, então na ACP eu só posso dizer respeito a direitos difusos e coletivos? Na ação popular. Na ação popular, só direitos difusos. Só. Então, a ação popular, gente, por isso que eu falei que o objeto da ação popular ela é menor do que o objeto da ação civil pública. A ação civil pública, a gente pode falar sobre direitos difusos, coletivos estrito sensu e direitos individuais homogêneos. A ação popular ela é larga. A gente fala que o objeto é bem largo, é bem amplo.
Por isso que ela é mais efetiva, porque eu posso tratar quase qualquer coisa na ação civil pública. Por isso que ela é muito mais efetiva, por isso que a gente tem muito mais ação civil pública e por causa dos legitimados, né? Por isso que a gente tem muito mais ação civil pública do que a ação popular. A ação popular, passando aí para vocês, ela só pode dizer respeito a direitos difusos relativos aos direitos de moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio público, histórico e cultural. Então é só, e veja, não é só direitos difusos, não é qualquer direito difuso. Por exemplo, direito difuso de consumidor você não pode tutelar por meio de ação popular. É só isso está na Constituição. Então, de novo, repetindo, ação popular, só direitos difusos que dizem respeito à moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio público, histórico e cultural. Só. Então, posso tutelar por meio de uma ação popular o direito difuso da infância e juventude? Não. E do consumidor? Não. Por isso que eu falei para vocês que o objeto da ação popular é bem mais reduzido do que o objeto da ação civil pública. Posso tutelar direitos difusos do consumidor por meio de uma ação civil pública? Sim. Tá? Por isso que ela é bem maior. Né? E por isso que ela é bem mais efetiva. Olha, mas eu disse para vocês que a jurisprudência rechaça essa intervenção da pessoa física na ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos, mas a doutrina admite, porque se a gente for analisar atentamente a nossa legislação do Código de Defesa do Consumidor, de fato, os dispositivos legais, eles dão a entender que pode. Por exemplo, olha o artigo 94 do CDC. Prevê a publicação digital no Diário Oficial, quando há o ajuizamento da ação, prevê a publicação desse ajuizamento da ação civil pública no Diário Oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo com litisconsortes. Então, o artigo 94, ele dá a entender que é possível aí a habilitação de litisconsortes. Diz a doutrina que esse artigo 94 quer dizer, em relação quais litisconsortes, quem poderia ser esses litisconsortes do artigo 94? Diz a doutrina, se for direitos essencialmente coletivos, difusos e coletivos estrito sensu, todos os outros colegitimados, só os colegitimados. Se for direito individual homogêneo, as pessoas físicas e os outros colegitimados. O artigo 94 ele não especifica quem seriam esses litisconsórcios, mas a doutrina fala, bom, vamos interpretar o artigo 94. Se são direitos essencialmente coletivos, difusos e coletivos estrito sensu, só os colegitimados. A gente vai falar da legitimidade da CP. Se for de direitos individuais homogêneos, as pessoas físicas, já que estamos falando de direitos individuais e não coletivos e coletivos estrito sensu difusos. E tem também um outro artigo, que é o 103, parágrafo 2º do CDC. Olha o que ele fala. Nas hipóteses do inciso 3º, esse inciso 3º aí é direitos individuais homogêneos. Em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Deixa eu explicar o que quer dizer esse artigo 103. Esse artigo 103 diz o seguinte, na verdade a gente vai estudar um pouco melhor daqui a pouquinho, quando a gente falar de ação de coisa julgada. No processo coletivo, o processo coletivo ele não prejudica direitos individuais. Então se a defensoria entra com uma ação coletiva, eu tive um acidente de ônibus, e a defensoria pública entra com uma ação coletiva pedindo indenização para todos que tiveram naquele ônibus, pedindo dano moral, dano material. Se a defensoria pública perder, eu posso ajuizar a minha ação individual. Ou seja, repetindo, processo coletivo jamais, no contexto atual, prejudica direitos individuais. Isso não acontece. Existe, como a gente vai ver, uma flexibilização da coisa julgada em relação ao plano individual, para sempre afastar a prejudicialidade da coisa julgada para o plano individual.
Então eu posso ficar tranquilo, a Defensoria Pública pode entrar com essa ação, a associação pode entrar, mas eu sempre vou ter o meu direito individual de propor aquela ação sempre resguardado. A gente tem uma flexibilização da coisa julgada para nunca prejudicar o plano jurídico individual. E eu sempre individualmente posso propor a minha ação, por mais que a Defensoria tenha perdido aquela ação sobre o mesmo objeto. Não tem problema, não tem coisa julgada, eu posso repropor a ação individualmente. Agora, esse dispositivo dá uma única hipótese em que a coisa julgada no processo coletivo pode atrapalhar o plano individual. Que se eu, Sabrina, intervenho naquele processo coletivo como litisconsorte. Então vamos lá. A Defensoria Pública entra com uma ação. Eu sofri aí um dano no ônibus, estava no ônibus, sofri, o ônibus virou. Eu tive a minha integridade física. Eu e mais 40 pessoas tivemos nossa integridade física e psicológica abalada. A Defensoria Pública fala, gente, não vou entrar com 40 ações, eu vou entrar com uma ação civil pública. Tá? E eu, Sabrina, falo, nossa, a civil pública está tão boa que eu vou me habilitar como litisconsorte. Pode. Pode. Por quê? Diz respeito a direitos individuais homogêneos. Então eu posso me habilitar como litisconsorte, mesmo eu, pessoa física, como a gente já viu. E se eu perder, e se a Defensoria Pública perder a ação, eu fico vinculada à coisa julgada? Sim. Eu prejudico a minha esfera individual? Sim. Eu posso repropor a ação? Não. Porque eu me habilitei como litisconsorte. E se eu não me habilitar como litisconsorte? Aí eu posso repropor a ação sem problema nenhum. Então, moral da história, nunca se habilite como litisconsorte, né? Essa é a moral da história, uma bobagem enorme você se habilitar como litisconsorte. Fica quietinho, espera, tenha paciência, né? Porque você pode, se a Defensoria Pública perder, você pode repropor. Se você não quiser esperar a ação civil pública da Defensoria, você pode propor a sua ação individual sem problema nenhum. Nunca a esfera individual vai ser tolhida, prejudicada pela ação coletiva, salvo se a pessoa intervier como litisconsorte. Aí ela participou do processo e o sistema fala, então ela fica vinculada a coisa julgada, inclusive coisa julgada prejudicial. Tudo bem? Então a moral da história é essa, né? Se vieram assistir, se vocês forem defensores, vieram assistir um usuário dizer que quer se habilitar como litisconsórcio, você vai dizer, olha, não é o caso. Fica quieto na sua casa, quietinho. Se a gente perder a ação, o senhor repropõe a ação, porque o seu plano individual não vai ficar sob o manto da coisa julgada prejudicial. Tá bom? Vou falar uma coisa interessante, gente. Processo coletivo e controle de constitucionalidade. Vocês devem estar estudando controle de constitucionalidade em direito constitucional, né? Direito constitucional, às vezes processo civil, mas mais direito constitucional, né? Difícil para ser civil pedir alguma coisa de controle de constitucionalidade, apesar de sempre estar no edital. Às vezes, regra geral é sempre objeto da matéria de constitucional. Então é o seguinte, gente. A gente vai estudar coisa julgada na ação coletiva. A gente vai estudar coisa julgada, agora vocês vão entender. Mas a grande sacada do processo coletivo, né, ela é útil por isso, é que a coisa julgada ela não fica submetida às partes que atuaram no processo. Mas ela vai além. A coisa julgada, ela se projeta além. A coisa julgada benéfica, ela se projeta além para alcançar todos os titulares daquele direito. Então essa é a razão de se propor uma ação civil pública no processo coletivo. Se a Defensoria Pública entra com uma ação e ganha o pedido julgado procedente, não é só a Defensoria Pública, aliás, não é a Defensoria Pública que fica vinculado só àquela coisa julgada. É toda a coletividade que ela substituiu no polo ativo. Então a gente fala que os efeitos são erga omnes e ultra partes. Ultra partes a gente usa para classificar a coisa julgada do direito coletivo estrito sensu. A gente fala coisa julgada ultra partes. Porque é uma coisa julgada ali naquele grupo, classe ou categoria que a gente falou ano passado. Ela é mais restrita. Ela ultrapassa as partes que atuaram no processo para alcançar aquele grupo, classe ou categoria que a gente falou que é um pouco mais fechado do que os direitos difusos.
Já o direito difuso não, é erga omnes, para atingir grande parte, a gente falou, né? O direito difuso, regra geral, atinge grande parte da sociedade, como, por exemplo, o direito ambiental. O direito ambiental, acho que são todos, né? Inclusive o mundo, né? A projeção do direito ambiental não é nem os residentes no Brasil, os brasileiros. Projeta-se para o mundo, né? Já que o direito ambiental, o meio ambiente, tem reflexos aí no mundo inteiro. Então, a gente vai ver melhor a coisa julgada, mas quando a gente fala sobre direitos difusos, a coisa julgada se projeta erga omnes e nos direitos coletivos em estrito senso, ultra partes. Ou seja, ultrapassa o indivíduo que foi parte no processo para atingir a coletividade. E a gente tem as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Lembra? A ADIM, a DC, a DPF. Essas são ações de controle concentrado de constitucionalidade. Essas ações, gente, elas são ações que têm previsão de legitimidade na Constituição, que tem um rol mais estrito, né? Não é qualquer um. A própria Defensoria Pública, por exemplo, não pode entrar com uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Então ela tem um rol mais restrito, as ações de controle concentrado de constitucionalidade. São algumas pessoas só, e o objeto também é restrito, né? Para declarar uma norma inconstitucional em contraposição aí à Constituição. Agora, a coisa julgada no controle concentrado de constitucionalidade se projeta erga omnes, ou seja, atinge todos, né? Então, se uma lei é declarada inconstitucional por uma ADIM, me atinge, sim. Ela é difusa. Tá? Na verdade, o controle de constitucionalidade ela versa sobre direitos difusos. Ela atinge a todos, inclusive a mim, porque a norma foi retirada do ordenamento jurídico. Então ela tem reflexos aí para todos, e de forma indivisível. A norma ela não é retirada só para alguns, ela é retirada para todos. Não existe mais aquela norma no ordenamento jurídico, porque foi declarado aí inconstitucional. Aí a pergunta que os doutrinadores diziam é o seguinte: bom, se a ação de controle concentrado de constitucionalidade ela tem um rito próprio, ela tem legitimidade própria, está lá na Constituição, não é qualquer um que pode fazer. Então, a ação civil pública não pode usurpar o objeto da ação de controle concentrado de constitucionalidade. O medo dos doutrinadores é que a ação civil pública, que tem outro rol de legitimados, que tem outro procedimento, usurpasse a legitimidade, a competência, a atribuição da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Esse era o medo dos doutrinadores à época, que são há bastante tempo atrás. Eles dizem, então, a conclusão desses doutrinadores não é possível o controle de constitucionalidade por meio de uma ação civil pública, porque senão ela estará usurpando a competência da ação de controle de constitucionalidade, que tem procedimento próprio, que tem legitimados próprios, ou seja, que está lá no rol da Constituição. Então os doutrinadores começou um movimento, principalmente doutrinário muito forte, de que não era possível o controle de constitucionalidade em sede de ação civil pública. E aí o STF, na reclamação 600, dígito 0/90 de São Paulo, afastou essa tese da doutrina, dizendo o seguinte: é possível sim fazer o controle difuso de constitucionalidade por meio de uma ação civil pública. Isso continua sendo controle difuso e inconcreto de constitucionalidade por meio da ação civil pública, desde que essa inconstitucionalidade seja veiculada como causa de pedir e não como pedido. Então vamos lá. Qual que é o pedido de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade? A declaração de inconstitucionalidade de determinada norma jurídica. Esse é o pedido. E não, você pode fundamentar em várias, na Constituição, em várias questões, mas esse é o pedido. Então, o que a doutrina do STJ diz, e isso se mantém, é que eu não posso entrar com uma ação civil pública, que o meu objeto final é, eu quero que declare
a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinada norma jurídica. Isso eu não posso fazer em sede de ação civil pública. Isso está pacificado no STF. Agora, eu posso fazer o controle difuso como qualquer juiz de primeira instância pode fazer nas ações, inclusive individuais. O juiz de primeira instância pode declarar uma norma inconstitucional para acolher um pedido aí feito individualmente por um cidadão, né? Então, a mesma coisa pode ser feita por um processo coletivo, por uma ação civil pública, desde que o pedido final não seja a declaração de inconstitucionalidade daquele ato normativo. Agora, eu posso argumentar essa inconstitucionalidade como causa de pedir. A gente fala incidenter tantum, ou seja, um objeto como minha causa de pedir, na verdade, próxima, né? A causa de pedir remota os fatos e a próxima são os argumentos jurídicos. Então, como argumento jurídico, eu posso vincular, fazer esse controle de constitucionalidade, se for argumentado aí, incidenter tantum. Se não for a questão principal, mas sim o fundamento da minha CP. Então, vamos fazer um exemplo. Uma lei estadual diz o seguinte: há aí um benefício, um programa assistencial para as famílias carentes. Podem retirar ali várias questões, terem um benefício social. Agora ele diz, quem mora em área ocupada, essa é uma lei estadual, quem mora em área ocupada não tem direito a esse benefício assistencial, porque o objetivo é que o Estado falou, eu vou fazer essa lei para as pessoas saírem das ocupações, né? E eu vou, na verdade, estou aí prejudicando o direito das pessoas que moram em áreas ocupadas, por exemplo, áreas estaduais. Então essa é uma lei absolutamente inconstitucional. A Defensoria Pública pode entrar com uma ação civil pública? Pode. Qual é o pedido dessa ação civil pública? Pode ser a declaração de inconstitucionalidade da norma? Não. Qual é o pedido? O pedido é que as famílias ingressem, pedido de ser julgado procedente, para que as famílias ingressem nesse programa assistencial e recebam esses benefícios assistenciais. Qual a minha causa de pedir próximo? A inconstitucionalidade da lei estadual. Ficou claro? Certo? Então, gente, esse controle difuso de constitucionalidade, ele é feito por qualquer ação individual, né? Ação individual, o juiz pode falar, eu entendo que é inconstitucional essa norma, declara inconstitucional. Isso eles fizeram bastante, por exemplo, para a COEM. Falei para vocês da COEM, né? A concessão de uso especial para fins de moradia. É uma medida provisória 2220. Muitos juízes aqui de São Paulo entendiam que essa norma era inconstitucional, porque, na verdade, foi editada pela União, né? A União estaria dispondo de bens do Estado e do município. Enfim, sem pé nem cabeça. Mas eles entendiam que a norma era inconstitucional. E aí, o que eles faziam? O juiz de primeira instância pode fazer isso, falou, eu entendo que a COEM é inconstitucional, então julgo improcedente o pedido de declaração de concessão de uso especial para fins de moradia. Um juiz de primeira instância pode fazer esse controle difuso de constitucionalidade, né? Assim como, por exemplo, ele pode fazer esse controle difuso de sede de ação civil pública. Às vezes a gente entrou com uma COEM coletiva, por exemplo, portanto, utilizando a ação civil pública, e o juiz já argumentou, julga improcedente o pedido, né, e, portanto, não declara a COEM, e o objeto, lá, o fundamento dele, é que a medida provisória 2220 é inconstitucional. Isso o juiz pode fazer, né? Nesse caso também não tem usurpação do controle concentrado de constitucionalidade. Agora, gente, tem só falando aqui um pouquinho, terminando para vocês entenderem. Então, lembra, só tem uns requisitos. É possível controle difuso de constitucionalidade em sede de ação civil pública. Só alguns requisitos, como a gente já falou. Primeiro, que a controvérsia constitucional não seja o objeto único da demanda, e sim a relação concreta. Ou seja, eu estou discutindo se as pessoas vão receber o benefício assistencial ou não. Eu estou discutindo se vai se reconhecer a concessão de especial de uso para fins de moradia ou não. Esse é o meu bem jurídico. É isso que o juiz ao final do processo, o juiz ao tribunal ao final do processo, podem julgar procedente ou improcedente. É isso que eles podem acolher ou não, o bem da vida.
Eles não podem declarar no pedido como objeto principal a norma constitucional ou inconstitucional, isso não nos cabe. E aí, 2, que a questão constitucional seja veiculada como causa de pedido, ou seja, sempre como questão prejudicial e concreta, e não como pedido. Eu não posso entrar com uma ação civil pública pedindo aí para declarar determinada norma inconstitucional. Gente, isso parece claro, mas uma vez a gente fez um simulado, um dos cursinhos, em que o enunciado era assim: diversas famílias ocuparam o imóvel da prefeitura e estavam lá desde 1998. A prefeitura começou a notificá-los dizendo que eles tinham que sair, porque lá ia ser construído aí um parque linear. Tá? E aí defendam o direito das famílias. E aí o que a gente queria? Uma ação civil pública, né, com pedido declaratório de coen. Né, um pedido para declarar a coen daquelas pessoas, esse é o meio jurídico, né, para que não houvesse aí remoções daquelas pessoas. Esse é o meio jurídico. E muitas pessoas fizeram certinho, mas fazia no pedido a declaração, aí há uma, não sei se vocês vão ter aula agora de direito urbanístico com aula. Essa coen, essa medida provisória 2220, ela tem diversas inconstitucionalidades. Uma delas é colocar um prazo, dizendo que só é possível a coen quem completou 5 anos, existe 5 anos de posse em área pública, até 2001. Ou seja, se eu entrei em 2001, e estou lá até hoje, pela coisa, se a gente for aplicar a medida provisória 2220, eu não tenho direito a coen. Então a gente entende que é inconstitucional esse dispositivo, porque ela viola o princípio da igualdade. Vocês vão estudar isso. E muitos dos alunos escreveram: requeiro seja declarado inconstitucional esse artigo tal, que dispõe sobre um prazo lá. Então ele é muito tênue, né? A gente sempre fala, é óbvio isso, que não pode ser cumprido. Mas isso às vezes na hora erra mesmo. Na hora que a gente está fazendo o pedido, a gente pode se enganar mesmo. Acontece. Tá? Agora, gente, tem uma coisa que aconteceu no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, mais especificadamente no artigo 503, parágrafo 1º, disse que as questões prejudiciais podem ficar sob o manto da coisa julgada. E aí? Vocês estão tendo processo civil? Não. Artigo 503, parágrafo 1º, do novo CPC. O novo CPC, gente, uma das mudanças importantes foi essa questão da coisa julgada. Né? Hoje é possível. Lembra, quando o juiz fundamentava uma decisão, era isso. Sempre você olhava a parte dispositiva, né? Só a parte dispositiva transitava em julgado. Tanto que você batia o olho na parte, é aquilo. O juiz pode ter fundamentado o que ele quiser. Inconstitucionalidade da lei, violação de dignidade. Bom, o que transita em julgado é a parte dispositiva. O artigo 503, parágrafo 1º, diz que é possível as questões prejudiciais, portanto, as questões que o juiz tratou em fundamentação, transitar em julgado. Se a gente for aplicar esse dispositivo e remeter essa nossa discussão aqui, a gente tem um problema. Porque a gente falou que é possível sim o controle de constitucionalidade, desde que seja veiculado como forma prejudicial, como fundamento da demanda. Então, se o juiz julga lá como fundamento da demanda de que a coen é inconstitucional ou constitucional, isso, de acordo com o artigo 503, poderia transitar em julgado. E aí usurparia o controle concentrado de constitucionalidade, porque é um juiz de primeira instância ou de segunda instância, né, numa ação civil pública, com o efeito erga omnes, declarando uma norma inconstitucional. Mas isso não vai acontecer, não tem esse problema. Porque o inciso 2º do mesmo artigo 503, parágrafo 1º, exige aí que para que ocorra essa projeção da coisa julgada das questões prejudiciais, haja aí competência do juiz, do órgão julgador em relação à matéria. Coisa que na ação civil pública não vai ter. Né? O juízo competente originário para julgar controle concentrado é o STF. Quando eu entro com uma ação civil pública, eu entro em primeira instância. Então, esse juiz de primeira instância, ou tribunal, ele não tem competência em relação à matéria de julgar de julgar uma lei constitucional ou inconstitucional.
Então, gente, continua a mesma coisa que a gente falou, porque esse artigo 503, parágrafo 1º, não vai ter aplicabilidade nesse caso aqui do controle de constitucionalidade, porque não vai ter coisa julgada sobre questões prejudiciais, porque o juiz da CP não tem competência em razão da matéria para julgar uma norma constitucional ou inconstitucional. Então continua a mesma coisa. É possível veicular a inconstitucionalidade de uma lei de forma prejudicial em ação civil pública? Sim. Isso não violaria o artigo 503, parágrafo 1º? Não, porque não há competência, isso não usurparia o controle concentrado de constitucionalidade diante do artigo 503, parágrafo 1º do novo CPC? Não, porque o juízo da ação civil pública não tem competência em razão da matéria para julgar uma norma inconstitucional. Ela é originária do STF. Então, acontece, é possível você veicular a sua inconstitucionalidade como causa de pedir próxima e remota, mais próxima, né, em ação civil pública sem problema nenhum, tá? Precisa ver porque isso está surtindo aí na doutrina, está discutindo bastante isso. Tem uns que acham que não, mas eu acho que realmente a questão ficou bastante clara com esse inciso 2º do artigo 503, parágrafo 1º. Bom, vamos falar um pouquinho dos recursos. Como é que é o recurso numa ação civil pública? Tá? Gente, isso aí, regra geral, segue a linha do novo CPC. Tá? Então, não há muita novidade em termos de recurso de ação civil pública, que pouco há aí de matéria especial na lei da ação civil pública, salvo o artigo 14. O artigo 14 é a única peculiaridade que a ação civil pública, que os recursos da ação civil pública têm em relação aos processos individuais. O resto se aplica tudo ao Código de Processo Civil. Diz o artigo 14, o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Tá? Qual que é a conclusão desse artigo 14? Regra geral, apenas o efeito, todos os recursos, inclusive a apelação, são recebidos apenas no efeito devolutivo. Qual que é a regra hoje no novo CPC da apelação? Do prefeito. Né? Lembra, quem queria mudar isso era o Peluso, que queria que toda apelação fosse recebida só no efeito devolutivo. E isso foi uma discussão muito grande no momento de elaboração do novo Código de Processo Civil, mas, salvo engano por lobby da OAB, não sei, manteve-se o recebimento da apelação, hoje no novo CPC, no do prefeito. Então, se você apela, obviamente, como tinha no CPC de 73, há exceções, mas a regra geral dos recursos de apelação no novo CPC, o recurso é recebido do prefeito. Aqui, gente, pelo artigo 14, todos os recursos, inclusive a apelação, só serão recebidos no efeito devolutivo. Inclusive recurso de apelação. Ou seja, na ação civil pública, uma sentença proferida pela ação civil pública, seja o pedido procedente ou improcedente, a eficácia é imediata, porque o recurso de apelação é só recebido no efeito devolutivo, salvo se o juiz conferir o efeito suspensivo. O juiz agora é o tribunal, né? Porque agora o tribunal não faz análise de admissibilidade das apelações. Então isso é uma peculiaridade que a ação civil pública com o artigo 14 realmente tem em relação ao Código de Processo Civil. Só isso em relação aos recursos. Vamos falar um pouquinho de legitimação. A gente pode falar de legitimidade ou legitimação, tanto faz. Legitimação da ação civil pública. Gente, como eu disse, não é qualquer um que pode ajuizar uma ação civil pública. Pessoa física não pode ajuizar uma ação civil pública. Só ação popular. Quem pode ajuizar a ação civil pública? São todos aqueles que estão no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública ou artigo 82 do CDC.
Então, MP, Defensoria, município, Estado, União, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública e Associação. Tá? Todos esses estão lá no rol do artigo 5º e artigo 82 do CDC. Né? Quando fala aí de entes federativos, inclusive aqueles órgãos sem personalidade jurídica, como é o PROCON, por exemplo. Tá? O PROCON é um órgão que faz parte da administração direta e não tem personalidade jurídica, mas o artigo 82 franqueia essa capacidade judiciária, essa legitimidade de vir ao juízo e defender os direitos coletivos. Os conselhos de políticas públicas também seriam um exemplo de órgãos da administração sem personalidade jurídica, mas que estão legitimados para o juizamento de uma ação civil. E, gente, tem uma discussão meio chatinha na doutrina. Eu vou falar isso até rápido, porque é uma discussão mais doutrinária do que não tem relevância nenhuma na prática, mas vai que caia, né? Existe uma discussão sobre qual seria a natureza jurídica da legitimação coletiva na ação civil pública. Há uma discussão doutrinária de qual seria a natureza jurídica da legitimação coletiva na ação civil pública. Tem 3 correntes. A primeira corrente é do Kazu Watanabe. Diz que a legitimação é ordinária. Ele fazia uma leitura, na verdade, ele escreveu esse artigo em 1984, há muito tempo atrás, 87, que ele diz o seguinte: a legitimação pertence aos legitimados. Por exemplo, só para eu falar, o que é legitimação ordinária? Né? Diz lá no artigo 6º, que era do CPC, ninguém pode tutelar direito alheio, salvo se autorizado por lei. Não é isso? Então, a legitimação ordinária é quando o autor da ação, o legitimado, coincide com o titular do direito material. Então, eu sofri o dano, eu, Sabrina, vou ao juízo para tutelar o meu direito. Então, aquele que vai ao juízo, o autor da ação, coincide com o titular do direito material. Isso é legitimação ordinária. Legitimação extraordinária é quando não tem essa coincidência. É quando o autor da ação, o legitimado, ele não é o titular do direito material que ele está pleiteando em juízo. Pertence a terceiros, pertence a outrem. Então, o Kazu Watanabe falou, olha, eu concordo aí, né? Quando o artigo 6º fala que ninguém está apto aí a tutelar direito alheio, salvo quando autorizado em lei, o artigo 6º, na verdade, está falando tanto da legitimação ordinária como da extraordinária. A extraordinária é quando a legislação autoriza terceiro a ajuizar, a tutelar direito alheio. Isso é legitimação extraordinária, isso que falava o artigo 6º. Que foi feita a leitura pelo Kazu Watanabe. Então, o Kazu Watanabe, eu acho o seguinte: os legitimados, os colegitimados, eles não estão indo a juízo defender direitos de terceiros, mas direitos deles mesmos. E ele usa o exemplo, no artigo que descreve muito atrás, da associação. Ele fala associação. Associação é uma associação de defesa do direito ambiental. Se ela vai em juízo defender o meio ambiente, ela está tutelando o direito que é dela e não de uma coletividade, é dela também. Está todo mundo com alergia desse ar-condicionado, então ele diz, nesse caso tem legitimidade ordinária, porque as associações
elas, na verdade, fala mais das associações, ele não explica em relação aos órgãos públicos, né? Mas eles falam, quando a associação vai a juízo defender direito ao meio ambiente, defender o direito dele, por isso legitimação ordinária. Ele só explica em relação às associações, e aí a crítica da doutrina, tudo bem, em relação à associação pode até estar certinho, mas em relação à defensoria, o direito ao meio ambiente é da defensoria, o direito urbanístico é da defensoria, não. Então vem uma outra corrente falando que há aí a legitimação extraordinária. Essa é a doutrina majoritária. Então, a natureza jurídica da legitimação em ação civil pública, ela seria uma legitimação extraordinária por substituição processual. Quem fala isso é José Carlos Barbosa Moreira, também há muito tempo atrás ele escreveu um artigo suscitando aí essa questão da legitimação extraordinária. E ele também faz isso com uma leitura à época, do artigo 6º do CPC de 73. Ele diz, o artigo 6º fala o seguinte, ninguém está autorizado a pleitear direito alheio, salvo se a lei autorizar. Então ele fala, a ação civil pública está autorizando terceiros a tutelarem direitos alheios. Mas isso não seria legitimidade ordinária, porque não há coincidência entre o autor e o direito material, mas sim extraordinária. Extraordinária é isso, porque é uma exceção. Então o artigo 6º de fato fala que é uma exceção, falava que era uma exceção, hoje que é produzido no novo CPC. Falava que é uma exceção. Regra geral, só eu posso tutelar o meu direito, mas se a lei autorizar, outra pessoa pode vir a juízo tutelar o meu direito. Então ele diz, a ação civil pública, ela, e ele fala também isso em relação à ação popular, é uma autorização de determinada pessoa, de determinado órgão público, da associação, de vir a juízo tutelar direito alheio. Alheio de quem? Da coletividade. Esse direito não pertence à associação, não pertence à defensoria, não pertence ao MP, pertence a uma coletividade. Gente, essa é a que mais aceita, né? A gente sempre fala, a defensoria é um legitimado extraordinário por substituição processual, sempre fala, né? MP é um legitimado extraordinário, associação atuando em substituição processual, tá? Hoje, de fato, é a doutrina aí, é a teoria, é a corrente mais que mais adeptos tem e outros que é a mais coerente mesmo. E aí tem uma terceira corrente que veio do direito alemão. Foi o Nelson Neri que trouxe essa terceira corrente do direito alemão. Ele inventou a terceira corrente, uma legitimação autônoma para a condução do processo. Aí seria uma terceira corrente. Ele falou, não é nem ordinária nem extraordinária. A natureza jurídica da ação civil pública é uma legitimação autônoma para a condução do processo, que é a inspiração aí alemã, do direito alemão. Um dos expoentes dessa foi o Nelson Neri que trouxe, salvo engano, ele mudou de ideia aí, num dos códigos comentados, depois ele falou, não, pensando bem, extraordinária mesmo. E hoje quem fala isso é Ricardo de Barros Leonel, que acolhe essa doutrina. Essa doutrina diz o seguinte, olha, o artigo 6º, reproduzido hoje no CPC, que diz que ninguém pode pleitear direito alheio, salvo autorização legal, isso só diz respeito aos direitos individuais. Esse artigo 6º não cola em relação aos direitos coletivos. Os direitos coletivos não são exceção, não é uma exceção. Sempre vão ser defendidos por terceiros, que não correspondem aos titulares do direito material. De fato, que o titular do direito material é a coletividade. Mas isso não é uma exceção, isso não é extraordinário. Isso é a regra do processo coletivo. O processo coletivo, necessariamente, ele vai ter legitimado como representante, na verdade, desses interesses, né? Como escolhido para a lei por ser o porta-voz desses interesses. Então não tem nada de extraordinário, não, é ordinário. Desculpa, é ordinário não, não tem nada de extraordinário. Essa é a regra da ação civil pública. Então eles falam, olha, a legitimação então da ação civil pública, vamos chamá-la então de uma legitimação autônoma para conduzir o processo.
Então, todos os legitimados do artigo 5º, do artigo 82, têm uma legitimação autônoma, dada pelo sistema processual de conduzir aquele processo coletivo. Independente, o objetivo dessa corrente, gente, não é discutir quem é titular do direito ou não. Está lá no artigo 5º, no artigo 82, que é colegitimado. Então, esses colegitimados, a legislação teria dado uma legitimação autônoma a esses entes legitimados para conduzir o processo coletivo. Gente, não tem implicação prática nenhuma essas três correntes. Nenhuma. É só aí uma discussão doutrinária. Agora, tem uma exceção. Os direitos individuais homogêneos, eles são individuais. E esses, gente, não pertencem a uma coletividade. Esses pertencem a um indivíduo. Tá? Os direitos individuais homogêneos, como a gente falou várias vezes na primeira aula, não correspondem a uma coletividade. Eles pertencem a um indivíduo. Então, nesse caso, é necessariamente legitimidade extraordinária por substituição processual. Aí, realmente, o direito pertence a determinada pessoa. Não é uma coletividade difusa e nem um grupo, classe ou categoria. É uma determinada pessoa que a Defensoria Pública está ali com legitimação extraordinária autorizada pela lei para tutelar direito de fato, que é de outrem. Tá? Então, todos os doutrinadores, por mais que acolhem uma ou outra corrente, quando diz em relação aos direitos individuais homogêneos, aí concordam todos eles que a legitimação é legitimação extraordinária por substituição processual. Outras classificações da legitimidade. Bom, a nossa legitimação no nosso sistema é misto, ou seja, tem tanto pessoas jurídicas de direito privado, como as associações são, na verdade, a grande representatividade, né? Mas, gente, lembre-se que tem mais duas que são de direito privado: empresa pública e sociedade de economia mista. Lembre-se, a gente sempre esquece da empresa pública e da sociedade de economia mista, né? A gente sempre lembra dos entes federativos, MP, defensoria, autarquias, mas esquece da sociedade de economia mista e empresa pública. Então, a nossa legitimação tem tanta pessoas jurídicas de direito privado, como a maior representatividade são as associações, que representam a sociedade civil mesmo, como órgãos públicos. Aí sim, Defensoria Pública, MP, o município, o Estado, a União, as suas autarquias e só. São órgãos públicos. Né? Vocês vão ver em misto porque em alguns países você só tem, por exemplo, MP. Você não tem aí para as associações. E o Capelletti, uma das coisas que o Capelletti falava bastante, é a necessidade de você outorgar sempre legitimidade à associação. Né? Ele fala, o Capelletti é bastante crítico em relação ao MP. Lógico que aqui o MP deles, ainda mais na época, não tinha uma independência. Né? Aqui, de certa forma, tem. Né? Agora, pelo menos o modelo constitucional tem. Na época lá do MP, o Capelletti tem vários escritos bastante críticos em relação ao MP, dizendo que antes não havia independência em relação aos entes governamentais, né? Então não adiantava ser legitimado pelo MP. Então o Capelletti sempre foi um grande entusiasta que a legitimidade fosse sempre otorgada pelos corpos, ele chama de corpos intermediários, né? Que seriam principalmente as nossas associações, né? Então eu acho que no final aí quem deveria ter legitimidade são só as associações. As mais importantes, mas que hoje quase não entram na ação civil, infelizmente. Bom, legitimação concorrente também. Lembra que eu falei para vocês? Surgiu um caso, uma violação de direito urbanístico. Quem pode entrar? Defensoria, MP, uma associação. Todo mundo pode? Pode. E acontece de entrar todo mundo? Acontece. Pode acontecer, legitimação é concorrente, né? Qualquer um pode juização, acontece muitas vezes em dispendência. Né?
tem que reunir para julgamento conjunto. Então a legitimação é concorrente, todos podem aí ajuizar a ação civil pública, todos estão hábeis a ajuizar, todos aqueles do artigo 5º das leis da ação civil pública, artigo 82 do CDC, estão aptos a ajuizar a ação civil pública. E a legitimação é disjuntiva, eu não preciso de autorização de ninguém para entrar com a ação. Então, se o MP entra com uma ação, eu também quero, como defensor, eu entro e ponto. Eu não preciso de autorização de ninguém, independe da vontade dos outros colegitimados. Eu posso entrar em litisconsórcio, como a gente falou antes no começo da aula. Não, posso entrar eu sozinha, né? Sem perguntar para o MP, para a associação, né, se é pertinente ou não. O ideal é que sempre conversem com os titulares do direito, para não fazer bobagem, né? Para não entrar com uma ação civil pública, né? Porque a nossa legitimação é da defensoria, que eu vou ficar lá na minha sala, né, fazendo ação civil pública e não dialogando com os verdadeiros titulares do direito, que são a coletividade, né? Então, isso acontece bastante, né? Não sei se eu já falei com vocês. No Rio, uma vez, uma época, uns anos atrás, uns bons anos atrás, o governo de lá resolveu construir um muro nas favelas, né, que separava, para ficar mais bonitinha a cidade. Então, nas pistas, lá nas linhas, tudo resolveu separar a favela construindo um muro. E aí, quando a defensoria viu aqui, a defensoria do Rio, a época, o defensor perguntou, falou, nossa, o que é isso? Direito constitucional, isso, violação. E aí foi conversar com a comunidade falou, ó, deixa, porque melhorou. Então, se melhorou, né? É isso, o direito não é nosso. Às vezes a gente fica, né, lê bastante, fica lá achando que o direito é nosso e a gente fica deduzindo o que as pessoas acham ou não acham. A ação civil pública é um poder muito grande. A partir do momento que você entra com a ação, você não é simplesmente ali, não é o meu direito como defensor, é o direito de uma coletividade. A gente é porta-voz. Então não é o que eu acho, é o que a coletividade acha, o direito é deles. Né? Ah, mas como é que então eu vou fazer isso? Fazer uma audiência pública. Eu sempre falo, o melhor instrumento para conversar com a coletividade hoje, o maior instrumento formal que a gente tem hoje é a audiência pública. Né? Faça audiências públicas, ouça a comunidade, né, para ver realmente o que ela quer antes de ajuizar uma ação. Senão vai ajuizar uma ação errada. E é uma ação que não tem, sinceramente, que falta legitimidade. Acho que uma ação ajuizada, o pedido e a causa de pedido, que não está consoante aos valores, aos interesses daquela coletividade, eu acho que tem que extinguir o processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade em razão de ausência de representação adequada. A representação adequada é um princípio que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, que todos os colegitimados devem ser representantes adequados. E representantes adequados querem dizer bons porta-vozes. São aqueles que realmente reproduzem o interesse da coletividade que ele está substituindo. Bom, gente, mas todo mundo pode ajuizar qualquer ação? Não. Né? Se é certo que a legitimação é concorrente e disjuntiva, por um outro lado, é certo também que todos os colegitimados devem observar a pertinência adequada, a pertinência temática. Isso é jurisprudência, isso é uma questão, não está na legislação, mas foi construída pela jurisprudência do STF. Mas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, depois eles aplicaram isso nas ACPs. Tá? Então o STF hoje entende que nenhum colegitimado é legitimado de forma absoluta para tutelar qualquer bem. Isso é o entendimento certo do STF, inclusive o MP. O MP não pode ficar tutelando qualquer bem, não. Posição consolidada do STF. Assim como a própria Defensoria. A Defensoria não pode tutelar, por exemplo, áreas do direito patrimonial de áreas condominiais de luxo, por exemplo. Nem entrar com direito do consumidor de carro de luxo. Né? Nem entrar com uma ação de escolas particulares de alto custo. Não pode. A Defensoria ela tem uma missão muito clara. Né?
que é para as pessoas vulneráveis e hipossuficientes, como a gente vai falar. Então, gente, é um requisito, vocês não vão achar pertinência temática em artigo nenhum, tá? Do microsistema processual. Agora tem a pertinência temática e representatividade adequada, agora no novo CPC tem quando fala de amicus curiae. Tem representatividade adequada, tem algumas coisas no novo CPC que na amicus curiae que eles e também nos processos repetitivos, né, que eles pegaram algumas coisas. Mas no microsistema processual coletivo não tem esse requisito da pertinência temática, né? Então ele foi um requisito construído jurisprudencialmente. Bom, o que é pertinência temática? O objetivo é verificar o comprometimento ideológico entre o colegitimado e o objeto que ele está tutelando. Então o objetivo é verificar o comprometimento ideológico entre o colegitimado e o objeto da ação que ele juizou. Gente, é aquela velha história. Todo mundo pega o exemplo de uma associação, né? É possível uma associação para a tutela dos direitos difusos e coletivos? Isso às vezes tem. Principalmente a associação de fachada, constitui uma associação só para entrar com qualquer censura pública, muitas vezes fraudulenta. Mas uma associação, depois a gente vai ver que tem que ter, precisa ter pertinência temática. É uma associação para a defesa dos direitos dos idosos? Então só tem pertinência temática para a defesa dos direitos dos idosos. Pode tutelar meio ambiente? Não, porque não tem pertinência temática. A Defensoria Pública pode entrar com uma ação de recall de carros de luxo? Não, porque não tem pertinência temática. Não há comprometimento ideológico entre a função constitucional da Defensoria Pública e o objeto da ação. Né? MP pode defender direito de condomínios também? Não, não pode, porque tem que ter interesse social segundo a jurisprudência. Né? Então, não pode tutelar. Então, essa é a pertinência temática que todos os colegitimados têm que ter. E a associação tem que ter. Vamos fazer, são quase 9, né? 5 para as 9? Vamos fazer um intervalinho, a gente descansa um pouquinho e a gente volta.